Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Estamos aqui para o segundo dia do ciclo de debates A Sociedade Brasileira e o Cuidado da Saúde Cardiovascular. Esse evento, com enorme satisfação, é uma realização conjunta da Novartis e do Instituto de Estudos Avançados da USP, que uniram esforços para ampliar a discussão nacional sobre a saúde do coração, com a ideia da gente ter uma visão multissetorial do problema, discutir os impactos desse grupo de doenças, tanto na qualidade de vida da população, como também os aspectos econômicos desse impacto e, obviamente, o que o nosso sistema de saúde deve fazer para conseguir enfrentar esse conjunto de doenças que é responsável pela maior parte da mortalidade no Brasil desde a década de 60. A gente tem hoje cerca de 400 mil pessoas que morrem anualmente em decorrência das principais doenças cardiovasculares. É um número enorme e, além disso, a gente tem um número muito maior que esse de outras pessoas que acabam tendo desfechos negativos, como acidente vascular cerebral, infarto, problemas vasculares arteriais periféricos, e com isso tem a sua qualidade de vida, o seu envolvimento na vida familiar, na sociedade, no trabalho, diminuído, impactado, e isso acaba trazendo também uma consequência nefasta de empobrecimento da pessoa, da família e, obviamente, da sociedade como um todo. Essa parceria da Novartis e do Instituto de Estudos Avançados quer propor o planejamento e a implantação para nós termos um programa amplo e ambicioso nacional de atenção integral às pessoas com alto risco para doenças cardiovasculares. Essa parceria não termina nesse ciclo de debates, ao contrário, ela começa aqui, e o objetivo é a gente desenvolver estudos, articular os atores sociais e os tomadores de decisão, governo, sociedade civil, para buscar uma sensibilização de todos e promover mobilização e advocacy da sociedade para um modelo sustentável de enfrentamento das doenças cardiovasculares. Ontem, nós falamos sobre sindemia, o impacto das doenças cardiovasculares na sociedade pós-Covid. No dia de hoje, a gente vai falar da saúde cardiovascular e a saúde das pessoas. Os principais fatores de risco e determinantes sociais, ambientais, econômicos das doenças cardiovasculares são semelhantes aos determinantes e fatores de risco de muitas outras doenças crônicas, Então, ao enfrentá-los, a gente também está diminuindo a carga de doenças em outras áreas, que não só a cardiovascular. Amanhã nós vamos focar na desigualdade da distribuição da doença cardiovascular e o impacto que ela tem em populações específicas, populações vulneráveis. E no quarto dia, finalizando esse ciclo de debates, na quinta-feira, abordaremos diretamente a questão da priorização de programas e políticas públicas, com ênfase numa linha de cuidado nacional aí para o enfrentamento das doenças cardiovasculares. Eu sou Erno Hartzam, professor de Medicina de Família e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui com vocês. E agora eu passo a palavra à professora Lígia, aqui da USP, que vai seguir a abertura desse nosso segundo dia. Bem-vindos todos e espero que seja de alta qualidade, tenho certeza, como foi o dia de ontem. Muito obrigado. Lígia, por favor. Boa tarde a todos. Nós temos a satisfação de receber todos vocês, palestrantes, convidados, todos que nos acompanham agora, dando continuidade à aprendizagem que nós tivemos ontem, para além da temática que já foi exposta pelo Dr. Erno, que será a temática do dia de hoje. Eu gostaria de destacar a presença do nosso moderador, que vai ser o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que ele atuou de forma agregadora enquanto diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP de 2016 a 2020. E o seu papel foi enfatizar a necessidade de olharmos para a temática da saúde dentro do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele nos deixou também um legado que se consolida cada dia mais. Hoje nós temos a felicidade de contar com a generosa direção do professor Ari Plonsky e da professora Roseli de Deus, na direção do IEA-USP, direção esta que também apoia iniciativas como a que nós estamos vivenciando nesses dias do ciclo sobre a sociedade brasileira e o cuidado da saúde cardiovascular.
Eu gostaria de agradecer antecipadamente os nossos palestrantes e convidados que vão nos proporcionar um entendimento mais abrangente desta questão de saúde, que é uma questão coletiva, né? Então, durante esses 4 dias do ciclo, a gente vai tentar entrelaçar todos os conhecimentos que vão formar uma ideia mais ampla do enfrentamento da questão da saúde cardiovascular. Eu gostaria, então, de fazer a apresentação do professor Paulo Saldiva, fazer um resumo aqui do seu currículo, né, bem breve. Então, deixa eu ver só onde ficou aqui, né? O professor Paulo Saldiva é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele foi, então, diretor do Instituto de Estudos Avançados de 2016 a 2020, é membro titular da Academia Nacional de Medicina, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Imagem e Autópsia da USP, concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. O professor Saldiva tem uma larga publicação na área de poluição do ar e os desfechos da poluição na saúde das pessoas, e isso é o que se aproxima da questão da cidade, né? Então, ele é um importante comunicador da área da medicina para o público em geral, de forma a trazer de uma linguagem bastante acessível, que faz com que as pessoas consigam compreender a complexidade de problemas de saúde e que ultrapassam muito o escopo apenas da área clínica, né? Fazendo com que a gente compreenda que sem o esforço e sem uma visão multissetorial, a gente não vai conseguir avançar muito em relação ao enfrentamento dos problemas de saúde cardiovascular. Eu gostaria de retornar aqui ao Dr. Erno, enquanto nós aguardamos aqui a presença do professor Paulo. Hoje, com as apresentações que a gente vai ter, tanto pela visão clínica que tivemos ontem com o professor Avezum e o professor Lotufo, o Gabardo deu uma visão muito apropriada do sistema de saúde, e o economista Rudi Rocha abordou tanto a questão da causalidade reversa, aí, né, do quanto o adoecimento cardiovascular pode contribuir negativamente para o empobrecimento das pessoas, como também o impacto que a gente vai ter com o envelhecimento e a carga de doenças crônicas nos próximos anos, exigindo mais financiamento para a saúde. Acho que hoje a gente segue essa linha, né, com uma visão bastante clara e clínica do professor Bruce, do que a gente pode ter de medidas tanto populacionais como individuais do sistema de saúde. O André trazendo dados internacionais e nacionais em relação à economia da saúde no âmbito das doenças cardiovasculares, e tanto a Laila como a Yara trazendo uma visão importante do envolvimento da sociedade num problema em que o sistema de saúde não consegue enfrentar sozinho, né? Às vezes a gente tem uma certa pretensão ao identificar os determinantes sociais dos problemas de saúde, de que a resolução desses determinantes também está na cota do sistema de saúde. O sistema de saúde tem suas limitações, ele é um sistema de serviços de saúde, e se a gente imaginar o desenho ali de Brasília, os determinantes estão muito mais nos outros prédios da esplanada que no primeiro prédio à direita, lá onde fica o Ministério da Saúde, né? A gente precisa de políticas tanto no âmbito urbano, de melhoria da circulação e da qualidade de vida nas cidades, mas, obviamente, políticas econômicas e sociais e uma maior produtividade da sociedade para a gente conseguir sair dessa situação de país de renda média em desenvolvimento ou qualquer outra denominação que já existiu para configurar países como o nosso e tentar, finalmente, ingressar num conjunto aí de países com uma situação de renda melhor, que talvez fosse o lugar em que o Brasil devesse ter pelas suas inúmeras fontes potenciais de riqueza, mas não exploradas, né? Acho que o professor Saldiva entra em poucos minutos e a gente já faz a apresentação formal aí dos nossos
palestrantes. Vamos aguardar só mais um minutinho, por favor. Então, formado pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Fisiologia Pulmonar, professor titular de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP de 2016 a 2020, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Imagem e Autópsias da USP, membro da Academia Nacional de Medicina, concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde mental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. A palavra é sua, professor. Bom, pessoal, eu vou ser muito breve, porque para dar tempo para a discussão. Rapidamente, eu só queria dizer que na Faculdade de Medicina, uma das coisas que eu mais faço é ensinar por que os vasos entopem ou arrebentam. E eu fui, o tempo fui ficando mais sabido, mais velho, e descobri que o que eu ensino na Faculdade de Medicina é menos da metade do que é necessário para prevenir a mortalidade precoce por doenças cardiovasculares. Nós temos que trabalhar com estratégias de melhoria diagnóstica, de mudança de hábitos, de acesso, e é de uma complexidade que não pode ser resolvida de uma forma simples. Eu acho que nós vamos discutir isso, exatamente disso que a gente trata, como reduzir o risco da maior causa de carga de doenças que o Brasil e o mundo apresentam, né? E seguramente essa pandemia só veio acrescentar. Pelo estresse, pelas alterações nutricionais e pela própria dificuldade que nós tivemos para conhecer as nossas doenças crônicas. Rapidamente, vou começar então com o professor Procidante, a quem agradeço profundamente a participação e a honra de ter dedicado seu tempo. Ele é professor da Faculdade de Medicina do Federal do Rio Grande do Sul, ele trabalha muito com doenças crônicas, tem uma formação absolutamente impecável, um grande pesquisador, e vai nos falar, vai ter o início da sua fala e depois passaremos aos mais participantes. Muito obrigado a todos e aproveitem esse seminário. Ok, muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de falar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, ótimo. Então, vamos lá. Eu fui solicitado de falar um pouco sobre os dados do Global Burden of Disease e também explorar algumas dificuldades no controle de doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu queria, para a discussão, ampliar um pouco do cardiovascular para as doenças crônicas não transmissíveis, os DCNTs. Seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, que enxerga um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, cardiovascular sendo a principal, mas também crônica, doença respiratória crônica, cânceres e diabetes. Que responde por mais ou menos 80% dos óbitos para as doenças crônicas não transmissíveis. Dentro de uma visão de um conjunto de fatores de risco que sobrepõe na causalidade delas: tabaco, atividade física ou falta de atividade física, dieta insalubre e consumo prejudicial de álcool. O Brasil segue esta orientação. O Brasil desenvolveu seu plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas. Aqui é o umbrella dessa estratégia, protegendo contra as doenças e seus fatores de risco. Inicialmente, tinha um plano de 2011 a 2022 e eu acho que faz uns 2 semanas, mais ou menos, lançarem um novo plano para a próxima década. E agora, essa é para me dizer que eu deveria tentar trocar a tela. Então, e eu vou tentar mostrar um pouco do Global Burden of Disease para vocês. O fato que todos os dados estão à mão.
Então, se bota GBD Compare, que os infográficos delas, e clicar lá, se tudo dando certo, aparece os infográficos. Então, são zilhões delas. Eu vou para as Advanced Settings. Tem uma explicação de como é que a gente pode mexer. Eu vou diminuir a visão um pouco. E vamos falar sobre carga, que são as DALYs, o Disability Adjusted Life Years, o anos de vida perdido ajustado para a incapacidade. E o GBD tem 3 categorias grandes. Tem os infecciosos materno-infantis, tem os não transmissíveis e tem os causas externas, os acidentes e injúrias. E o que é relevante aqui no mundo, espero que consiga enxergar, percentual aqui, 64% dos óbitos no mundo em 2019 são devido dos óbitos, não, a carga da doença é devido às não transmissíveis. Quando a gente vai para o Brasil, amplia, é 71%. E quando a gente vai para São Paulo, é uma das belezas do GBD é que tu pode ver por estado no Brasil agora. Vai até 76%. Então, quais são essas doenças? Então, GBD tem diferentes níveis da doença. Então, aqui são as categorias, os capítulos, mais ou menos, do CID. Então, cardiovascular, como foi falado, é uma grande parte. Por si só, é 15% da carga da doença em São Paulo. Tem também, essa carga da doença é composta de 2 coisas. Anos de vidas perdidos, years of life lost, onde as cardiovasculares é maior, e incapacidade, ou seja, morbidade, years live with disability, onde os cardiovasculares quase desaparecem. Pessoas morrem de cardiovascular, mas são relativamente poucas pessoas que têm incapacidade devido a cardiovascular. Óbvio, tem montes delas, mas menos do que pessoas pelos cálculos do GBD, de problemas musculoesqueléticos, doença mental. Então, tem N outras coisas que pode ser visto por este esquema, e eu mostrei muito rapidamente, mais para tentar incentivar vocês que estão assistindo de começar a aprender como utilizar essa ferramenta. Bom, então voltando para a apresentação aqui. Bom, então a meta tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Brasil é uma diminuição da mortalidade prematura pelas essas doenças nos próximos 10 anos. Uma redução de 1/3. Este é bastante arrojado, esse é 2% ao ano de diminuição da mortalidade. Tem diferentes maneiras de medir ela, mas é basicamente isto. Então, nós fizemos uma análise recentemente com dados do GBD mostrando o que está acontecendo. E nós não estamos alcançando esta meta. O preto aqui é a diminuição, esses são os anos, exatamente o que está sendo medido aqui não é tão importante, mas é a mortalidade. E até 2010, nós estávamos melhor do que mais recentemente. E como pode ver, até de 2015 para cá, a situação está piorando. Esta é uma coisa crítica. Nós podemos discutir isso mais adiante. A queda era principalmente das doenças cardiovasculares, porque elas eram os mais importantes. E elas, a doença respiratória crônica, é um pouco difícil de enxergar, mas caiu bastante também. Esses são os fatores de risco pela GBD para São Paulo, 2019, para as DCNTs, para as doenças crônicas. Tabaco, adiposidade em ordem, pressão, hiperglicemia, riscos nutricionais e álcool. Desculpe, eu falei errado. Essa é para toda a doença. Como as DCNTs são as principais doenças, os fatores de risco delas são as coisas mais importantes.
Tem que descer bastante para achar uma coisa que não é um fator de risco bem conhecido por doença cardiovascular, e gostaria de salientar, já que o professor Saldiva está aqui, que poluição ambiental está cada vez mais reconhecido como fator de risco para doença cardiovascular, diabetes até e as doenças não transmissíveis em geral. E esta entrou dentro do esquema da OMS agora como a quinta fator de risco de importância. Bom, o que nós fizemos muito bem no Brasil é fumo. Aqui são curvas de declínio do fumo dos homens azuis, mulheres vermelhas, de 1989 até 2019. Dramática, fantástico. Uma das melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Como nós fizemos, está tudo escrito o que nós fizemos, mas basicamente nós fizemos intervenções populacionais da baixa agência. Nós fizemos impostos, nós fizemos advertências, mais impostos, áreas livres de fumo e proibição da propaganda. São essas ações. E o que nós precisamos fazer para o resto, como nós fizemos para o fumo, é alinhar os interesses econômicos que seria contra essas ações com o bem público. E a gente faz isso basicamente de várias maneiras, mas a legislação é muito importante para isso. Bom, então eu queria falar rapidamente sobre esta questão de intervenções populacionais de baixa agência. Agência é que se precisa de agência, alguém tem que tomar ciência do problema para si, tem que decidir agir e tem que agir. E isso não funciona muito bem. O que funciona muito bem é coisas onde a pessoa não precisa fazer tudo isso. A sociedade cuida para ele. Então, essas são as ações aqui. Essa é uma escala de efetividade aqui, é uma meta-análise, e o mais efetivo é imposto. E depois vem as outras coisas, espaços públicos saudáveis, informações da mídia, proibição da propaganda e lugares livres de tabaco. Tem esta mesma escala de efetividade para quase todos os fatores de risco. Eu não tenho tempo para mostrar exatamente o que está aqui, mas isso é para sal. É aquelas intervenções de baixa agência têm maior efetividade. Essa é ácidos graxos trans. Também, as de baixa agência têm maior efetividade. Então, como é que nós estamos nos nossos fatores de risco no Brasil? Bom saúde pública previne doença, identificando os fatores de risco e fazendo intervenções para controlá-los. Então, essas são as, tipo Covid, qual é o fator de risco? Não ser vacinado, então a gente vacina. Aqui, quais são como é que andam esses fatores de risco? Então, essas aqui são para diabetes, mas é quase a mesma coisa para as DCNTs e cardiovascular. E esta é de 90 para 2020, pela GBD, pode pensar dessas curvas como a mudança de prevalência. E o que a gente enxerga aqui que fumo é muito bem, estamos. Alguns outros caírem, dietas inadequadas em frutos e legumes, mas outros são muito ruins, até a atividade física é pior agora do que em 1990. E aqui é álcool. Que é um importante fator de risco para as DCNTs, especialmente, mas não tanto para cardiovascular. E aqui é consumo da carne vermelha, que é importante para diabetes, mas também para os outros fatores. O próximo slide, se eu tinha um slide para mostrar, eu acho que seria isto. Esse é onde nós estamos horrível. O GBD divide os fatores de risco em comportamentais e metabólicas. Os metabólicos são as mais próximas da doença. Esta aqui se chama high
Body Mass Index, é adiposidade. A adiposidade da população brasileira aumentou 110% do 1990 até 2019. E ela carrega todos os outros. Por exemplo, esta azul, que é melhor aqui, é pressão arterial. E se pensa pressão arterial, não mudou. Se pensa toda a implementação do SUS, todo o ênfase em antihipertensivos, todas as ações para melhorar a adesão dos pacientes, e não melhorou a hipertensão na população. Por quê? Porque a obesidade leva à hipertensão. Então, se nós não conseguimos controlar esses fatores de risco, nós não vamos para frente. Bom, então, ações populacionais contra a obesidade. Sabe, existem incentivos fiscais atualmente para bebidas açucaradas. O governo dá incentivos para as companhias produzirem mais bebidas açucaradas. Então, precisamos acabar com elas e colocar impostos. Tem N estudos ao redor do mundo mostrando como impostos podem diminuir o consumo. Depois tem uma série de outras coisas aqui que eu estou extrapolando o meu tempo, mas podemos voltar a falar mais sobre elas. Mas tem uma série de propostas, algumas delas já implementadas, que pode ser usado para combater a obesidade com ações de baixa agência, ações populacionais. E uma delas, que é um pano de fundo para elas, é essa questão de alimentos ultraprocessados, que deveria ser a alegria dos paulistas, porque é uma abordagem que está tomando conta do mundo agora, desenvolvida na USP, pela Carlos Monteiro e Patrícia Jaime, e Renata Levi e outros. Carlos publicou um resumo em 2019 no documento da FAO, mostrando que os ultraprocessados aumentam a obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, são estudos de coorte múltiplas, morte cardiovascular, morte por câncer e morte global. Então, este é realmente acertado, o foco do Ministério da Saúde precisa ser ampliado, a ênfase nela. Então, eu vou parar para cá e voltamos quando tenha discussão. Obrigado. Obrigado, professor Bruce. Duncan, foi claro, objetivo, exatamente o ponto da necessidade de políticas públicas que permitem compatibilizar o falso dilema entre saúde e economia, porque lembra-se que tem que se computar os custos advindos, todo mundo sabe que custa para mudar, mas não custa para manter. E isso que eu acho que é um papel importante na prevenção das doenças crônicas. Bom, rapidamente eu vou passar para a segunda apresentadora, a Lela Vala, que é uma consultora da IPFT, mas eu vou pedir para quem faça essa introdução o professor Erno Heisen, que é um catedrático, está honrando a nossa universidade com a condução desse projeto da Novartis. O professor, eu vou apresentar o professor Erno, porque ele já havia assumido que apresentado ontem. Ele não foi escolhido somente pela sua simpatia, mas pela sua extrema competência como uma instituição pública, com epidemiologia e com atenção primária. O senhor Erno, o senhor incomodaria de apresentar a professora Laila Wallace, da consultoria da IPFT? Posso fazer. Eu gostaria que o senhor ilustrasse um pouco para melhorar o nível do debate. Obrigado, professor Saldiva. Então, a gente fica muito satisfeito em abrir a palavra agora para a Laila. Laila tem uma experiência enorme na questão do envelhecimento, tem trabalhado em diversas empresas, instituições, organizações não governamentais nessa relação do mercado, da sociedade com o envelhecimento da população brasileira.
que não está no gráfico do Bruce ali, a obesidade levando os outros fatores, né, Bruce? Mas o envelhecimento carrega os outros fatores junto com eles também, né? Então, falar de doença cardiovascular é, ao mesmo tempo, falar do envelhecimento da população. Laila, por favor, sem mais delongas. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui. Estou me sentindo um peixinho fora d'água, porque geralmente o meu mundo é das tendências, inovações e mercado, mas é um prazer e espero contribuir um pouquinho com meus estudos e dados aí de longevidade. Eu estudo esse mercado desde 2015, muito inspirada pelo meu pai, que aos 62 anos achou que ele tinha, na verdade, certeza que ia morrer com 70, só que não, né, gente? Porque estamos vivendo muito mais tempo do que a gente imaginou. Essa é a realidade não só do Brasil, aí já com mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, quase 55 milhões de pessoas acima de 50 anos. A gente já tem aí um país que está envelhecendo num ritmo bem acelerado, assim como outros países já desenvolvidos, como o Canadá. Em 2050, vamos ser o 6º país mais velho do mundo. E a gente já tem mais avós do que netos, a gente já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 5 anos de idade, e no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, mais pessoas com mais de 60 anos do que adolescentes até 14 anos de idade. Então, olhar para esse grande público já não é falar de uma minoria, né? Na verdade, a gente está falando aí de um grupão de pessoas que vão começar a demandar cada vez mais espaço, né, nas nossas agendas públicas, nas agendas de saúde, na agenda do trabalho também, espaço no mercado de trabalho, dentro das famílias, porque a longevidade e o envelhecimento populacional impacta muito nessas novas relações familiares, já que agora a gente tem até um perfil que é chamado de geração sanduíche, que são essas pessoas ali entre 55 e até 74 anos que ainda apoiam seus filhos, às vezes apoiam até seus netos e ainda apoiam seus pais mais velhos. Então, como que são essas 5 gerações vivendo sob o mesmo teto e, às vezes, sob o mesmo bolso? E aí, falar disso, falar de economia, de mercado, tem tudo a ver com saúde, porque tudo isso impacta, né, nossa vida ali 360. Então, falando no contexto global, a gente está vivendo o século da velhice da humanidade, e a grande questão que vem aí assolando todas as conversas de inovação, dos inovadores, dos investidores também nesse grande mercado da longevidade, que é viver essa extensão da vida, é que a gente já garantiu esse lifespan, né? Então, a gente garantiu já essa extensão da vida, já estamos lá, já estamos vivendo muito mais tempo do que a gente imaginou viver e vamos viver muito mais. Tem aí os outros cientistas malucos dizendo aí 500 anos, 1000 anos, e colocando muito dinheiro, muitos dólares nisso. Mas a grande questão é, como que vai ser esse health span, né? Como que a gente chega lá nessa vida longeva, bem e com saúde? Então, acho que é muito a temática de hoje, e espero contribuir aqui com alguns insights e algumas referências aí pelo mundo que eu tenho visto. Muito bem, Laila. Eu acho que, bom, você está mostrando isso. A gente fez uma previdência de dinheiro para se aposentar, mas não fez de sonhos e de longevidade, né? E vamos lembrar que na primeira página do Renações em Medicina, quando Monteiro Lobato descrevia a Dona Benta, dizia que ela ficava lá fazendo crochê no mato, e ela tinha mais de 60 anos, por isso que o Monteiro Lobato disse. E então a Madonna Benta, né, que a Madonna fez 63 agora, então o mundo mudou entre a Dona Benta e a Madonna Benta, e isso significa que as pessoas têm que investir no controle de suas doenças crônicas para poder usufruir desse tempo a mais. Eu agradeço muito. Você tem mais alguma coisa para se apresentar ou vamos deixar para o debate? Não, vamos deixar para o debate. Então tá perfeito, perfeito. Bom, vai ter um outro apresentador. Professor, obrigada pela oportunidade aqui de fazer a apresentação. Na verdade, hoje nós temos o Dr. André Médici, que é alguém que desempenhou um papel fundamental no planejamento, desenvolvimento e implementação do SUS.
Nós tivemos alguma alteração. Sem problema, sem problema. E o André Médici, então, é mestre em economia, doutor em história econômica e economista de saúde sênior do Banco Mundial. Tem se dedicado há mais de 30 anos a temas como economia e reforma da saúde, planejamento estratégico e prioridades de saúde, contribuindo para desenhar e melhorar as reformas de saúde em países da América Latina. Então, a palavra é sua, doutor. É muito importante a gente falar de economia no contexto da saúde, né? Como a gente viu ontem, a questão da economia, da relação reversa também da economia no desenvolvimento, né? Da saúde no desenvolvimento, a gente tem essa relação que é sempre bilateral. Então, a palavra é sua. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a possibilidade de participar aqui desse debate, interessante debate na Novartis com o Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu também queria fazer uma pequena correção na minha situação. Eu trabalhei no Banco Mundial e no BID, né, mais ou menos uns 26 anos. E, atualmente, eu continuo morando aqui em Washington, me aposentei no ano passado e sou, hoje em dia, consultor internacional. Tenho dado muitas consultorias atualmente por departamento para a divisão de população das Nações Unidas, inclusive sobre essa parte de envelhecimento e a parte específica de doenças crônicas. Então, é um grande prazer estar aqui, né? Eu queria, basicamente, concentrar um pouco a minha apresentação mais em alguns aspectos relacionados à questão de custos. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês. Bom, então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dessa dimensão econômica das doenças cardiovasculares, né? Que, de alguma forma, como o Bruce já tinha colocado, elas são, dentro do conjunto das doenças crônicas, elas são aquelas de maior relevância, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Por que elas são tão relevantes assim? A primeira questão que a gente tem que colocar, né, é que elas são, ao nível agregado, a primeira causa de mortalidade ao nível mundial, né? Então, essa é uma questão muito importante. São também as doenças que representam a maior mortalidade nos países em todos os níveis de renda. Então, se vocês observarem esse gráfico do lado, nós temos aqui países de renda alta, de renda média baixa, de renda média alta, de renda média baixa e de renda baixa. E o Brasil está aqui no meio. E aqui nós temos mais ou menos uma ideia de qual é a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por doenças cardiovasculares em torno de 2019. Então, nós vamos ver, basicamente, né, que nos países de renda alta ela é de 261 por 100 mil. Nos de renda média baixa, de 300 por 100 mil. Nos de renda média alta, no renda média baixa, seria 198 por 100 mil. No Brasil, um pouquinho menos. É interessante, porque o Brasil, sendo um país de renda média alta, né, ele está com uma perspectiva bem melhor, né? E talvez isso esteja tem uma relação com o gráfico que o Bruce havia já mostrado, de um declínio bastante grande em relação aos DALIs, né? E principalmente os YLLs, associados especificamente à questão das doenças cardiovasculares, que tiveram uma redução bastante grande. E nos países de renda baixa estão em torno de 112, né? Então, aqui se dá mais ou menos uma ideia de como é que elas são importantes ao nível mundial. E no Brasil, quer dizer, elas continuam sendo a primeira causa de mortalidade, de alguma forma. Então, essa é uma questão importante, né? Aqui, esse mapa ele mostra, basicamente, em 2019, qual era a prevalência global, né? Por exemplo, de infarto do miocárdio, que é uma das principais doenças cardiovasculares por 100 mil habitantes. Nós podemos notar que o Brasil, né, ele está numa situação baixa. A incidência está em torno, aqui por essa conta, entre 1.100 e 1.300. Ela não é tão alta como, por exemplo, se tem nos países africanos, em algumas regiões, em alguns estados norte-americanos, onde fatores de risco associados a isso, e na Ásia especificamente, né, na Rússia também, onde fatores de risco, de alguma forma, fazem com que você tenha uma mortalidade por cardiovasculares maiores. Mas é importante notar que em alguns estados específicos do Brasil, e aí a gente vê o Rio Grande do Sul, São Paulo, e aqui a gente tem Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, alguns estados do Nordeste, nós vamos ver que essa incidência é maior. Aqui a gente tem, por exemplo, uma ampliação desse mapa com os detalhes da América Latina, que mostra basicamente aqui os estados brasileiros onde essa incidência pode chegar por 100 mil habitantes, a prevalência por 100 mil habitantes pode chegar entre 1.300 e 1.490.
Então, aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que essa situação se coloca, né? Como o Bruce colocou, graças ao Institute of Health Metrics and Evaluation, que é um instituto da Universidade de Washington, que é encarregado de calcular o Global Burden of Disease, né? Eles têm agora toda essa série de dados brasileiros, né? Basicamente por estado, que permite a gente fazer um acompanhamento para um conjunto enorme de causas de mortalidade. Então, é uma coisa interessante de verificar o que acontece, não só do ponto de vista da mortalidade, mas também, né, fatores de risco e assim por diante. Um outro dado interessante, né, são basicamente, né, os DALYs globais por 100 mil habitantes associados à hipertensão arterial, que mostra basicamente também que o Brasil ele não está numa situação tão ruim como a gente tem basicamente em outras regiões, né? E grande parte disso daí, quer dizer, a gente pode dizer que houve uma melhoria nos últimos anos, especificamente, de algum tipo de acesso, pelo menos a medicamentos. Muitas das questões associadas à hipertensão arterial estão vinculadas ao uso de medicamentos. A gente sabe que ainda é muito baixo o uso de medicamentos no Brasil, mas ele melhorou muito nos últimos anos. Então, essa é uma questão que é importante colocar também, de alguma forma, né? Bom, se a gente observar, aqui tem novamente o detalhe para os países da América Latina, como é que a situação se coloca, né? Bom, se a gente trabalha, por exemplo, com a questão da prevalência e incidência de doença isquêmica do coração por idade, a gente vê que, basicamente, a incidência ela é muito, tanto a incidência como a prevalência, elas estão associadas às idades mais avançadas, ou seja, começa a ter um crescimento praticamente exponencial a partir da idade de 45 a 49 anos, atingindo, no caso específico da prevalência, seu ápice nas idades que vão até 85, 89, né? E, enquanto especificamente da incidência, ela vai crescendo com a idade, basicamente, de uma certa forma. Então, o fator etário é muito importante, né? Realmente é uma questão que é muito importante se colocar, né? E, dadas essas questões, é interessante a gente ver como é que isso está associado em termos de custos, né? Quando nós analisamos a questão de custos, em geral, os custos associados à enfermidade, eles se dividem basicamente em dois tipos de características de custos: os custos diretos e os custos indiretos, né? Os custos diretos são relacionados ao gasto médico, ou seja, é o gasto que basicamente é pago diretamente pelas operadoras, pelo sistema público, né? Pelos copagamentos, gastos diretos das famílias, enfim, tudo aquilo que representa um desembolso, inclusive desembolso do governo, são os custos diretos que estão associados a isso, né? E, basicamente, eles cobrem todas as questões que estão associadas à promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, incluindo os gastos com medicamentos, exames e terapias. Mas existem também os custos indiretos, né, que são os custos que estão associados aos efeitos que determinadas doenças criam para a economia e para a sociedade como um todo. Por exemplo, se você tem uma doença que incide muito sobre a idade economicamente ativa da população, né, você tem uma perda enorme de produtividade pela morbidade, e isso representa também ganhos de produtividade que são perdidos, né? No caso das cardiovasculares, como elas começam, a gente viu aqui no caso específico da idade, vamos voltar ao slide anterior, né? Ela começa a atingir uma fase da idade que ainda é parte da idade economicamente ativa, que vai até os 65 anos. Então, ao atingir essa parte da idade aqui, ela passa a ter um efeito específico, né, que vai ter determinados tipos de processos de perda, né? E a outra questão, além da produtividade, é a mortalidade prematura, ou seja, que ela representa o valor dos rendimentos que são perdidos pelas famílias, né, em função da mortalidade prematura por doenças cardiovasculares dos seus membros, né? Então, essas questões são também questões bastante importantes, né? Quando a gente observa, por exemplo, as projeções de gasto, nós vamos ver que, basicamente, no mundo, em torno de 2010, se gastava 863 bilhões de dólares em termos de gastos. E aí nós estamos colocando os gastos diretos e indiretos, né, com enfermidades cardiovasculares. E, basicamente, desses gastos, né, a gente pode dizer que 55% deles estavam associados aos custos médicos, aos custos diretos, e 45% a perdas de produtividade. Isso representava um gasto naquela época, em torno de 2010, em torno de 151 dólares por ano. Naquela época também fizeram projeções que levam ao fato de que, em 2030, esses gastos podem chegar a mais de $1 trilhão, seria 1,044 trilhões de dólares. Então, a gente mostra a perda que isso está representando para a sociedade mundial
e como efetivamente é custo efetivo, né? É investir, né, em saúde, né? É basicamente, como o professor da Saldiva falou, não existe nenhuma contradição entre economia e saúde. Na verdade, é justamente o contrário. Os ministros da economia deviam estar com toda a atenção do mundo que investir em saúde faz a economia melhorar. E essa é uma questão que a gente tem que, basicamente, trabalhar cada vez mais, principalmente no caso de uma doença de grande incidência, como é o caso das doenças cardiovasculares. Bom, basicamente, e quanto isso representaria em termos de mortes evitáveis? Né? Por exemplo, as doenças crônicas, em geral, representavam 2/3 das mortes mundiais, em torno de 2015. E as cardiovasculares representavam metade das mortes por doenças crônicas, em geral. Portanto, as doenças cardiovasculares representam mais ou menos 1/3 das mortes mundiais em 2015, o que é basicamente uma coisa bastante complexa do ponto de vista do que a gente tem que colocar. Se a gente observa do ponto de vista dos gastos per capita, por volta de 2014, a gente tem mais ou menos uma ideia de qual é a variação de cada tipo. Então, por exemplo, uma doença coronariana, ela tinha um custo anual, em termos de dólares internacionais per capita, que variava de 1,46 a 27,83 por per capita, ou seja, o custo total dividido pela população, né? Mas, quando a gente observa, por exemplo, um infarto do miocárdio, ele já pode chegar a uma variação que chega a 472 dólares em termos de valor máximo, médio, máximo, né? E a média em torno de 12,70. Isso nós estamos colocando para os países de renda média e baixa. Nós estamos vendo aqui, basicamente, esses dados para os países em desenvolvimento, países de renda muito baixa e países de renda média, onde está o Brasil. Se nós colocarmos essa mesma informação para os países chamados ricos, né, os países de renda alta, nós vamos ver que os gastos são muito maiores do que esses, efetivamente, né? E também no custo por episódio, quer dizer, aí seria o custo do cuidado anual e o custo por episódio. O custo por episódio ele pode também dar uma ideia, basicamente, de em cada episódio quanto se gastaria per capita com uma intervenção desse tipo, né, associada ao ano. Bom, então, baseado em estimativas dessa natureza, a gente pode, basicamente, colocar qual é a projeção dos gastos diretos e indiretos com doenças cardiovasculares nesse período, isso aí vai, esse dado para os Estados Unidos, nesse caso, no período que vai entre 2015 e 2035. Então, em 2015, ele estava em 581 bilhões de dólares, né? Ele chegaria, basicamente, a 702 bilhões de dólares em 2020, que é o valor mais ou menos atual, e pode praticamente chegar a um trilhão, 1,2 trilhões de dólares em 2035, que é quase o custo do pacote, por exemplo, de investimento que, de alguma forma, se quer fazer aqui nos Estados Unidos nos próximos anos. Então, ou seja, o custo dessa doença, se ele for reduzido, ele vai provocar savings, né, economias para a sociedade americana muito grandes. A gente pode notar aqui que nesse gráfico que eu montei aqui, ele tem basicamente também como é que ele se pode colocar a nível de distintos tipos de doença. Então, nesse azul escuro aqui embaixo, a gente tem o custo associado à hipertensão, depois a doença coronariana, a insuficiência cardíaca, o infarto especificamente, e a hipertensão enquanto fator de risco e a fibrilação atrial. Então, com isso daí, a gente tem mais ou menos uma ideia de qual é o conjunto desses custos. E quando a gente observa esses dados também por idade, e aí é interessante a gente comparar o que vai acontecer entre 2015 e 2035, né? Porque em 2015 a gente tinha basicamente um momento onde os gastos totais, a soma dos custos diretos e dos custos totais, seriam 221 bilhões de dólares na idade de 45 a 64 anos. É nessa época, nessa idade, em que se tem o gasto mais alto. Depois ela vai se reduzindo. Mas o que acontece quando a gente passa para 2035? Né? Nós vamos ver justamente o contrário aqui, nós vamos ver que ele passa para a idade de 65 a 79 anos como o gasto mais elevado. Por que isso? É fácil, é o envelhecimento populacional. Né? Nós vamos ter um envelhecimento populacional que vai levar especificamente ao deslocamento da curva de gastos para esse grupo aqui. Então, prevenir, já que nós estamos ainda, né? Vejam bem, nós estamos ainda em 2020, temos 15 anos pela frente, prevenir
e fazer com que se tenha um envelhecimento saudável é um grande investimento para fazer não só as pessoas viverem mais, como também trazer economias nos gastos em saúde. Essas são questões que têm que ser pensadas de uma maneira muito clara dentro do que a gente quer pensar daqui para frente, né? Existem, portanto, várias estratégias que a gente pode fazer isso. Eu vou colocar basicamente uma estratégia aqui, eu não sou médico, não sou especialista em economia, mas todos os cardiologistas, de alguma forma, estão identificando 3 áreas que são importantes nesse momento para tentar fazer esse tipo de redução, né? Isso se faz ao nível da atenção primária, que é a área que o Erno tem investido. Primeiro, a identificação da aterosclerose antes do aparecimento de eventos de doença cardiovascular, através da triagem da maioria dos indivíduos adultos assintomáticos entre a idade de 30 e 50 anos, quando se intensificam os fatores de risco. Se você faz isso, já está começando, na verdade, a reduzir aquele crescimento daquela curva por idade. O diagnóstico de doença cardiovascular de forma não invasiva, barata e segura. E uma das técnicas que estão utilizando atualmente é a varredura de cálcio da artéria coronariana, que é um exame que custa nos Estados Unidos entre 50 e 150 dólares, e é uma abordagem superior ao teste de estresse e angiografia coronariana, pelo que estão dizendo aqui. E a terceira seria o tratamento e reversão de doenças cardiovasculares quando diagnosticadas, evitando tratar pacientes sem diagnóstico com base na suposição de scores de risco calculado. Uma das coisas que eles notaram é que existe uma série de pessoas que, por estarem dentro de um quadro de risco, começam a receber tratamento sem ter o diagnóstico feito. E isso cria uma série de problemas ao nível dessas pessoas também. Então, esses 3 tipos de questões estão sendo colocados atualmente como uma das coisas que pode trazer muitas melhorias daqui para frente. Bom, no Brasil, né, um estudo que foi feito em 2015, né, por um grupo chefiado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele mostra basicamente, né, que os custos no Brasil chegam basicamente o custo total chegaria a 56,5 bilhões de dólares relativos aos custos diretos e indiretos das doenças cardiovasculares, né? Depois, sei lá, acho que seria interessante um pouco verificar a métrica, porque tem outros estudos que têm alguns dados que são um pouco diferentes desses, mas, na verdade, esse seria o gasto de 2015 que estaria se colocando. E eles calcularam outros parâmetros, porque, além desses custos aqui, tem coisas que estão por fora disso, ou de alguma forma, colocadas como parte dos custos indiretos, que são as perdas, por exemplo, de renda individual, perda de renda das empresas, e a própria receita fiscal. Com as doenças cardiovasculares, o fisco estaria perdendo 3 bilhões de reais de arrecadação, porque, basicamente, são atividades econômicas que deixariam de ser feitas em função dessa questão. E, bom, tem a questão também dos custos de oportunidade que estão associados a isso. Então, eu queria, basicamente, colocar esses dados para vocês, porque eu acho que isso daria um pouco de, talvez, vitamina para a gente discutir um pouco das nossas perguntas, que vão dar sequência a essa nossa discussão. Agradeço a vocês o tempo e fico à disposição. Obrigado. Senhor André, muito obrigado. A gente esteve aprendendo aqui que nós temos dados, nós temos os hábitos, nós temos os custos, custo direto, e nós estamos tentando identificar por que não acontece isso. Mas quem vai ajudar muito a gente nesse caminho, né, é o José, que é uma pessoa, além de ser um excelente administrador, é uma pessoa interessante. Ele foi cirurgião, depois vira um administrador de sucesso, trafega na área privada, trafega na área pública, e talvez ele possa nos iluminar nessa treva. Se a gente tem uma coisa que a gente perde de saúde e dinheiro, por que não acontece? Então, professor Wegermann, eu com repertório, experiência, que eu podia dividir com a gente os caminhos, talvez tenhamos para melhorar a saúde do Brasil. Muito obrigado. E o senhor podia assumir, por favor, professor Zé? Nosso ex-secretário. Boa tarde. Estão me ouvindo? Me ouve? Perfeitamente. Ok. Muito obrigado. Então, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com todos vocês. Aqueles já
já conhecidos de algum tempo e aqueles conhecidos de agora. Como disse o Paulo, eu tive uma atividade hospitalar, vamos dizer assim, até pouco tempo atrás, quando fui para a Secretaria da Saúde. E eu vou colocar aqui uma experiência pessoal. Eu fiquei na Secretaria até metade de 2020, quando, então, eu tive um problema de saúde, que foi diagnosticado como uma possível angina ou não. Daí eu fui para um CAT, que deu normal, graças a Deus. E aí, enfim, isso foi o motivo pelo que os médicos, os amigos, pediram para que eu diminuísse a atividade. Eu continuo no governo, estou dando uma assessoria aqui no governo estadual, mas não mais na secretaria, à frente da secretaria. E eu acho que eu não devia ter saído, porque após isso eu acabei pegando Covid. Eu acho que o secretário está protegido do Covid, sabe? E isso eu acabei não aproveitando dessa proteção. E chegou em outubro, ou seja, um ano atrás, eu fiquei 15 dias na UTI, curtindo lá uma situação de Covid, né? Foi bastante impactante na minha vida. Eu estou até hoje fazendo várias atividades de recuperação. Não tenho bastante restrições com todas aquelas pessoas que, de certa forma, minimizam o que pode estar sendo decorrente do Covid. Eu tive Covid, minha filha teve, meu filho teve, enfim. É uma doença cruel e traiçoeira. Bom, mas, indo para a secretaria, o que eu encontrei, vindo de uma experiência diferente, né, e mais hospitalar, vamos chamar assim, era que a mortalidade, conforme estava dizendo, acho que foi o Erno que falou, ela continua crescendo. Eu tenho aqui alguns dados de pacientes internados, né? Ela cresceu de 41% para 45%, né, dos pacientes internados em doença cardiovascular. E, embora na população geral, aqui no estado de São Paulo, pelos dados que eu tenho nos últimos anos, parece que ela tem uma certa estabilidade, mas ela cresce em doenças correlatas. Então, eu acho que, de fato, o conjunto cardiovascular e doença crônica mantém-se em crescimento. E, obviamente, que entre as do aparelho circulatório, as doenças isquêmicas prevalecem, né? O estado de São Paulo ele tem, vamos dizer assim, uma estrutura de saúde bastante diferenciada, pública, e não só pública, como a contratada para o atendimento ao SUS, né? Através de parcerias público-privadas, enfim, e junto com a sua rede própria para atender esses pacientes. O que acontece? Acontece que eu fui atrás de um planejamento para que a gente pudesse, então, ver o que é que nós íamos fazer. O Centro de Controle de Doenças da Secretaria, ele tem como preocupação quase que exclusivamente as doenças infecto-contagiosas, dentre elas as arboviroses. E então, na hora que você pensa num planejamento, numa estruturação a longo prazo a respeito de oncologia, de cardiologia, não é aí que você vai buscar, não tem. E isso, para mim, talvez seja o fator principal de que nós estudamos tantos e fazemos pouco. Pelo menos no meu entendimento é assim. E eu procurei estabelecer um núcleo que tivesse não só as doenças infecto-contagiosas, mas também cardiologia
oncologia para começar. Vindo, então, a pandemia, logo no começo do ano, então isso tudo acabou ficando para trás e todos os esforços da Secretaria passaram a ser em relação ao Covid, principalmente na questão de aporte de recursos, de assistência, para que pudesse poder atender todos os pacientes. Nessa situação, nós passamos de aproximadamente 5.000 e poucos leitos de UTI destinados ao Covid, e hoje a Secretaria tem 10.000 leitos para tal. Um crescimento bastante grande. Mas não existia, mesmo dentro da Secretaria, um planejamento desses leitos, no sentido de que nem eles eram levantados adequadamente, né? Não existia um censo, né? E aí acabamos criando o censo Covid dos leitos destinados a isso, né? Mas, virando esta página, e agora, se Deus quiser, para o próximo ano, talvez entrando numa área ou num momento de recuperação, acho que a mensagem que eu gostaria de manter aqui para vocês é, de fato, a criação de um centro de referência, um centro de controle de doenças mais abrangente que tem hoje na Secretaria, e aproveitando que eu encontrei também uma iniciativa financiada pelo BID, onde 5 regiões administrativas do Estado de São Paulo, Piracicaba, Itapeva, enfim, Campinas, tínhamos 5 regiões, elas estavam desenvolvendo um programa que se chamava, pelo próprio BID, Saúde em Ação, que era voltado à questão da atenção primária nas seguintes patologias: obesidade, hipertensão, diabetes e doença isquêmica do coração. Isso estava em fase final de desenvolvimento nessas 5 regiões. Nós acabamos ampliando um pouquinho isso antes de ir para outras regiões, mas eu vejo aí, dentro de um centro de planejamento e um centro executor, dentro da atenção primária, que levanta dados residenciais e trabalha isso dentro do centro de referência, que, no caso do Estado de São Paulo, são as diretorias regionais, né? Como chamar de solução é demais, né? Mas eu acho que é esse o caminho que possa ser bastante promissor para que a gente possa reverter essa mortalidade que continua subindo, né? E então eu acho que os investimentos têm que estar voltados principalmente para melhorar a estrutura de planejamento e desses centros de referência e as atividades próprias da atenção primária. Na hora que nós juntarmos isso, nós vamos ter, de fato, ações que possam ser tidas como excelentes do ponto de vista, de excelência do ponto de vista para o atendimento cardiovascular. O restante, acho que nós podemos discutir, né? Nós já estamos, inclusive, com o tempo ultrapassado. Muito obrigado, outra vez. Muito obrigado, Gary. Bom, a gente discutiu que vamos acrescentar mais uma peça. Sabemos números, temos os hábitos, temos custos, temos a PIT, e a gente está perguntando como é que não funciona, porque ainda não conseguimos ter a nossa meta. Mas vai falar para a gente agora a Yara Baxter. A Yara, ela me fez uma apresentação uma vez dos resultados de uma intervenção promovida da Fundação Novartis com a Prefeitura de São Paulo, na Zona Leste. Eu fiquei extremamente impressionado e uso como exemplo em praticamente todas as aulas que eu falo para meus alunos de intervenção e da necessidade de identificar oportunidades no campo. Então, a Yara é uma nutricionista, com mestrado, doutorado, um grande envolvimento também
implementação de ações, está sempre ligada no 220 Trifase, por isso que eu conheço ela há tempo já. Eu gostaria que ela assumisse aqui o palco para poder explicar como é que ela fez, como é que a Fundação Novartis fez aquilo. Bom, uma honra estar nesse painel com ilustríssimos palestrantes. O professor Saldiva, ele foi meu professor quando eu fiz nutrição na USP, né? E você sobreviveu a isso, né? Você Era o não vulgo foi professor sobreviver. Pepino, que todo mundo adorava. Bom, mas eu estou aqui hoje representando a Fundação Novartis. Eu vou rapidamente apresentar alguns bem poucos slides só para ilustrar a nossa fala. E nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. E nessa parceria, que hoje ela já se completa em 4 anos, e estamos estendendo por mais 2 anos, o nosso foco inicial foi hipertensão, mas sempre com o olhar para a doença crônica não transmissível, a DCNT, como já foi dito aqui. Começamos com a hipertensão. Já foi bem comentado aqui os crescentes desafios que existem na área da saúde, urbanização acelerada e etc. E a Fundação Novartis, nesse contexto, ela atua em alguns lugares no mundo, do qual a cidade de São Paulo foi escolhida, no sentido da sua complexidade e de tudo que nós sabemos que existe na cidade de São Paulo, essa coexistência de desenvolvimento com situações não tão desenvolvidas, de riqueza com pobreza, e essa dicotomia que seria no intuito de criar um modelo que pudesse ser provado através de um modelo piloto e replicado e escalado numa busca de tornar sistemas de saúde de reativos a proativos, preditivos e preventivos. Então, a palavra preditivos e preventivos já denota o esforço também para a tecnologia. Nós trabalhamos com o anacronismo cardio, já foi recém-publicado e provando que esses anacronismos, às vezes, eles ajudam a nós entendermos os pilares que estão sendo trabalhados. Cuidado, acesso, políticas públicas, tecnologia, ação de colaboração intersetorial e a autonomia do paciente nesse processo. Então, especificamente em São Paulo, nós temos aqui uma série de parceiros. Recentemente, nós ganhamos um reconhecimento dessa iniciativa por conta de nós trabalharmos com muitos parceiros, inclusive, apesar da Fundação Novartis ser o grande financiador dessa iniciativa, nós temos investidores locais, como a Humani, por exemplo, que todos eles no sentido de garantir sustentabilidade, ou seja, com a saída de um acelerador, que é como nós nos apresentamos, nós somos aceleradores de ação que a prefeitura quer fazer. Então, nós não trazemos nenhum pacote pronto, ele é todo criado com a prefeitura, para a prefeitura. Então, com esse objetivo de criar uma abordagem doença cardiovascular / DCNT, centrada nas pessoas, nós usamos a metodologia do Design Thinking, e na metodologia do Design Thinking, que eu imagino que todos aqui já tenham sido apresentados a esta metodologia, o centrado na pessoa é quando a pessoa pode ser a equipe de saúde, a pessoa pode ser o gestor, a pessoa é o usuário, a pessoa é o conselho gestor, é a comunidade. Então, com isto, são elaboradas soluções com esse olhar na pessoa, mas buscando a simplicidade, que, uma vez provada, assegure a sua sustentabilidade. Então, nós começamos com hipertensão, que é o H, do HDOC, aqui nesse quadradinho azul. Mais recentemente, nós expandimos, como já era previsto para diabetes, obesidade e colesterol, entendendo que tabagismo vem junto. Então, isso são os pilares, né, para nós estabelecermos os protocolos de cuidados, revisitarmos os protocolos, tornarmos eles palatáveis para que na ponta aconteça. Estamos fortemente trabalhando em cocriação de soluções digitais, junto com o projeto que foi também financiado pelo BID para a cidade de São Paulo,
teve a criação do e-saúde dentro do contexto do Avança Saúde, e aqui nós estamos, então, criando esse fluxo de inteligência artificial, de conversa e acolhimento com o usuário, de tal forma que nós tenhamos a história toda, não só no atendimento, como no ir e vir para o atendimento secundário, terciário, entendendo a atenção primária como a coordenadora dos cuidados. E a otimização da integração dos dados, sempre trabalhando com esse olhar de como que poderia multiplicar isso em outros lugares no país, em outros lugares dentro do estado de São Paulo, e neste olhar de contemplar a jornada do paciente. Então, este desenho ele está dentro do protocolo Cuidando de Todos, que é o protocolo da Secretaria de Saúde de São Paulo. E a ideia é que nós não esqueçamos que nós temos que sair da situação A para a situação B. Situação A é uma situação da cidade com doença, ou uma cidade doente, ou uma cidade com potencial risco de muitas doenças, para um B, que seria uma cidade que nós tivéssemos tudo que fosse evitável, evitado. Até a professora Lígia, aqui presente, também fez uma apresentação belíssima para nós da iniciativa, da prefeitura, do American Heart Association, que também são nossos parceiros, mostrando o lado da poluição, da temperatura, do aumento da temperatura. E esse casamento, ele vem muito de encontro com essa abordagem que nós estamos fazendo, e felizmente vamos nos manter por mais uns 2 anos para dar tempo de entregar. Então, nós começamos com 6 unidades básicas de saúde, como o professor Saldiva já comentou, unidade pequena. Essas 6 unidades seguem sendo a nossa unidade piloto, que é da onde saem as nossas produções, os nossos dados mais cautelosamente coletados, e aí estamos em 9, que seria essa que responde e representa o nosso piloto. Subimos para 24, que significa a unidade de Itaquera, supervisão de Itaquera. Nesse modelo de expansão por capilaridade, nós fomos para 45, que foi quando nós entramos no outro bairro Penha, e aqui o aprendizado, de 6 para uma supervisão inteira, de uma supervisão inteira para uma outra supervisão inteira. Agora nós estamos cobrindo por capilaridade a cidade de São Paulo, pelo menos uma unidade básica por supervisão, e agora nós já estamos entrando num exercício de uma expansão em bloco de uma coordenação, que são 140 unidades básicas de saúde, lembrando que São Paulo tem quase 500 unidades básicas de saúde, com as diferentes complexidades, né? De gerenciamento, de parcerias e etc. Então, alguns poucos números aqui, nós podemos depois na discussão comentar um pouco sobre outros detalhes, muitas coisas estão em publicação. Então, nós tivemos mais de 300 mil pessoas impactadas, mais de 7 mil prontuários avaliados com o rigor de uma avaliação, buscando qualidade no registro dos dados, uma cascata de cuidados de pacientes tratados e controlados, buscando entregar pacientes controlados, capacitação com parcerias junto com a Escola Municipal de Saúde. Fazemos um trabalho muito forte de gestão por números, com avaliação de impacto. Então, num primeiro momento, uma pergunta muito simples: você conhece todos os seus pacientes hipertensos da tua área do entorno? Então, inicialmente, um número mínimo conhecia de uma forma considerável, no sentido de registro, de gestão. Não é que não estava atendendo, mas não estava registrando. E isso já saltou para um conhecimento de, praticamente nesses territórios, todos eles têm um número em mãos hoje. Tivemos o número de registro de novos hipertensos, nesse sentido de que foi dito aqui, que nós não podemos investir em pacientes que não foram diagnosticados, então tem um esforço no rastreamento, coloca dentro da linha de cuidado e aí por diante trabalha com esse paciente até o seu controle. E temos números bastante interessantes, assim, salto de pacientes hipertensos de cadastro ativo para quase 60%, onde ele tem bastante rastreabilidade nesses números, um aumento expressivo do número de pacientes tratados e controlados. Tivemos uma queda importante por conta da pandemia,
mas ainda assim não retrocedeu ao número anterior. Temos todas as unidades básicas de saúde, destas que estão sendo acompanhadas com um cantinho, que está sendo bastante bem reconhecido, até pela própria ONU, nós ganhamos como boas práticas a ser replicada, com foco na Agenda 2030, que é um cantinho, quase uma cenografia de rastreamento interno dentro da unidade básica de saúde. É uma coisa muito simples, mas que gera um barulho em torno desta busca ativa e já entra dentro da linha de cuidados. Então, também trabalhamos muito com parcerias. Recentemente também ganhamos um outro prêmio muito interessante, que ele é pelo número de parceiros que nós temos envolvidos no processo. Então, nós temos parceiros como, por exemplo, o Corinthians é nosso parceiro da região leste, nós temos religiosos, temos escolas de samba, temos um envolvimento da comunidade, além de um programa Saúde na Escola, que é o formal, que existe do Ministério, só que também acelerado para a cidade de São Paulo numa ação intersetorial. Então, seria basicamente estes os highlights para depois nós discutirmos nas nossas conversas. Mas tem sido uma honra muito grande a Secretaria de Saúde de São Paulo nos entender como um bom parceiro acelerador desse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Yara. Eu fui, ao longo do tempo, colocando os ingredientes principais de melhorar a saúde cardíaca. Eu cheguei à conclusão que precisa ter bom atendimento, tem que ter prevenção, tem que ter dados distribuídos no tempo e no espaço para você permitir o planejamento de políticas públicas. E para você colocar políticas públicas, tem que monetizar a saúde para poder dar para o gestor o best buy, digamos, a melhor política, a melhor alternativa e priorizar os. Mas eu também concluí, a partir da sua apresentação, que essas peças, como atendimento, prevenção, dados, política e monetização, elas precisam estar no meio, ser dissolvidas em um caldo de persistência, de diálogo com a comunidade, de compaixão e empatia. Então, vamos ver se a Lígia tem alguma pergunta. Eu gostaria de deixar, dar andamento nas questões que surgiram aí no nosso chat. E depois a gente volta. Você está vendo o chat melhor? Porque eu estou no celular, Lígia. Estou sim, professor. Vamos lá. Então, vou fazer a pergunta que foi enviada, né, para a mesa, para a Laila e para o professor Médici. A longevidade aparece como um problema, uma bomba relógio sob a perspectiva da previdência social, mas a gestão dessa corrida populacional é o novo divisor entre países ricos e pobres. Como podemos integrar programas de prevenção em doenças cardiovasculares com as preferências e hábitos desse grupo? Professor Médici, gostaria de começar, ou Laila? Posso começar. Aí a Laila pode começar, depois eu vou depois dela. Tá bom. Ótimo. Bom, é importante falar também que essa bomba relógio, né, esse tsunami aí que a gente está vivendo, esse Great Tsunami, ele está impactando, né, não só a previdência, como a saúde de uma forma geral, né? Então, eu fui em 2019 para o Japão, né, o país mais velho do mundo, e lá estão se discutindo o grande desafio dos demenciados, né? Seremos uma sociedade de demenciados? Como que a gente vai lidar com essa saúde mental, né? E tudo mais. Então, o grande desafio é que a gente tem esse tanto de gente, né? Com todas essas situações de saúde, e a gente tem um gap social cada vez maior, né? Então, não tem só uma diferença entre países, mas entre quem tem grana e quem não tem grana. Essa vai ser a realidade, né? O gap social fica ainda mais amplo, né, no envelhecimento, e toda essa conversa aí de viver cada vez mais, né? A gente começa a ver grandes nomes, né, de investimentos das big techs aí, Jeff Bezos, da Amazon, né, o Larry Page do Google,
aportando muito dinheiro e investimento em pesquisas de extensão da vida, mas essa é uma questão muito para a gente muito rica, né? Então, acho que o grande desafio aí que a gente se propõe, né, estudar como estudiosos em longevidade é como que vai ser esse futuro de algumas poucas pessoas vivendo muito tempo e outras pessoas vivendo mais tempo, só que mal, né? Então, esse gap ainda não tem respostas, a gente não tem respostas no mundo, mas para trazer talvez de uma forma prática, a gente precisa primeiro, e aí trazendo um ponto da Yara, entender quem são essas pessoas no Brasil, né? E por isso que eu me dedico aí muito também a entender, porque falar de prevenção para uma pessoa de 30 anos é completamente diferente de uma pessoa de 70 anos que não imaginou que ia viver tanto tempo, nem sabia que ia viver mais de 70 anos, então é meio que fazendo hora extra. É uma comunicação, uma forma de viver completamente diferente. Então, falar de prevenção para esse público é diferente, a forma de chegar é diferente, as tecnologias que usam, tudo isso. E também, então, assim, a gente tem que levar, essa pauta tem que chegar, né, nas discussões de políticas públicas, que ainda o que a gente vê ainda não chegou, né, principalmente falando de envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, tudo isso ainda são conceitos muito, muito novos e que ainda não chegou e muita gente desconhece. Então, a gente ainda precisa aí de um trabalho forte de awareness para levar essa pauta para frente e aí para atuar. Aí o outro nosso desafio é que a gente tem que fazer isso rápido. Pois é, para complementar, né, quer dizer, eu queria primeiro colocar que o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Social das Nações Unidas me encomendou, eu já terminei, 2 papers sobre a questão de envelhecimento, um especificamente sobre a questão dos impactos do envelhecimento na saúde e outros impactos no mercado de trabalho e nas pensões, que são 2 áreas críticas que a gente vai ter nos próximos anos. E, para mim, quer dizer, a grande questão que eu acho que está ao longo disso aí, que o século XXI vai ser conhecido basicamente como o século do envelhecimento, né? Ou seja, nós vamos ter uma sociedade que vai aumentar muito a esperança de vida e, basicamente, isso modifica toda a estrutura etária para trás, porque a gente tem que começar a preparar essas novas gerações para viver muito mais, o que significa que toda a questão específica de prevenção tem que ser uma coisa para valer e começar muito mais cedo, porque se elas começam a se prevenir mais cedo, elas vão chegar aos 70, 80, 90 anos muito melhor. Não é pegar essas pessoas que já estão nessa idade e fazer alguma coisa, né? Essa daí já são sobreviventes, mas a questão é modificar a lógica pela qual você tem que estruturar esse processo de promoção e prevenção na saúde para fazer com que essa população chegue a um nível saudável muito maior. Isso requer uma série de outros investimentos, mas não são só investimentos em saúde. São investimentos em educação, são investimentos em desenvolvimento social, são investimentos em todo um aparato de políticas públicas que eu acho que as sociedades, principalmente nos países como o nosso, nos países mais pobres ainda pior, não estão preparadas ainda para começar a fazer esse salto. Então, essa questão da integração das políticas passa a ser uma questão muito importante para a gente pensar os desafios do envelhecimento nos próximos anos, né? E, basicamente, a questão que eu acho que está dando o entorno de toda essa questão é que envelhecer vai significar ser ativo. Nós não vamos ter mais a idade de aposentadoria pequenas. A tendência é aumentar cada vez mais as idades de aposentadoria ou fazer com que as pessoas pensem que as suas distintas fases de trabalho vão ser diferenciadas. Eu tenho amigos, eu estou com 65 anos, mas eu tenho amigos que hoje em dia têm 70, 75, 80 anos, que continuam trabalhando em toda a sua atividade. Não são só pessoas que trabalham intelectualmente. A lógica é que a questão do trabalho intelectual permite, de alguma forma, você ter um pouco mais de possibilidade de continuar trabalhando. Mas mesmo a questão de você continuar fazendo algum tipo de necessidade de esforço físico, de atividade física, ou trabalhos que exigem algum tipo de atividade física, eu estou vendo aumentar cada vez mais a idade das pessoas que continuam com esse tipo de atividade. E a tecnologia também está mudando muito. Essa é uma outra questão, né? Isso faz com que a questão de que a gente tinha, por exemplo, um aprendizado que terminava na nossa idade escolar até o pós-doutorado, podemos estender assim, e daí para frente não existia mais nada, acabou.
Hoje em dia, a gente tem aprendizado permanente. A gente está aprendendo a qualquer momento. Isso, algumas pessoas podem montar seus próprios planos. Outros têm que, de alguma forma, se inserir em processos que as instituições possam oferecer para que esse processo de aprendizado permanente permaneça, ou seja, continue. Então, esse tipo de uma atividade onde a extensão, né, de todos os conceitos vai ser muito maior, está ligada à questão do envelhecimento. Quer dizer, o envelhecimento é um envelhecimento também das estratégias de aprendizagem, das estratégias de promoção e prevenção, das estratégias de integração social e das estratégias de geração de renda, porque sem gerar renda, essa população também não vai sobreviver. Então, essas são questões que a gente tem que começar a colocar dentro do mesmo tacho, ou seja, cozinhar todas as questões dentro do mesmo tacho. Muito bom. Bom, Lígia, vamos continuar? Ver se tem mais perguntas. Tem. Eu posso fazer uma breve comentário antes. Claro. Doenças crônicas são crônicas não apenas pelo fato que uma vez que elas aparecem, elas duram, mas que elas levam décadas para se desenvolver. Levam décadas de hipertensão, do fumo, da obesidade, etc., para gerar um infarto. Então, é muito importante reconhecer que muita da prevenção da doença na velhice depende de uma visão do curso de vida que começa no nascimento e continua toda ao longo da vida, da atividade física, de comer as coisas certas, não fumar, etc. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é mais importante do ponto de vista da qualidade do envelhecimento do que o que se faz dentro da faixa etária de envelhecimento. Você tem toda a razão, professor. Inclusive, eu acho que até antes do nascimento, com programação fetal das doenças crônicas e com a previsão epigenética, ou seja, você começa a prevenção das doenças, é uma loucura isso, mas você começa a prevenção de obesidade e diabetes já no pré-natal daquela pessoa que vai envelhecer. Mas essa é a oportunidade que o sistema de saúde tem, né, Saldiva? Principalmente na atenção primária, né? Se levasse a cabo seus atributos essenciais de realmente acompanhar as pessoas ao longo do tempo, o pré-natal é um momento super oportuno para fazer mudanças na maneira como a pessoa e a sua família vivem, né? Porque está todo mundo muito suscetível a mudanças durante uma gestação, né? Então, a gente quer aqui discutir a implantação de uma linha de cuidado para as doenças cardiovasculares. A gente tem discutido bastante, né, Priscila, a questão das mulheres às vezes ficarem um pouco o foco nas mulheres ficar um pouco afastado por aquela história antiga lá de que doença cardiovascular era mais comum em homens e tal. A gente até tem uma provocação, né, o quanto os programas de saúde da mulher trazem também a questão das cardiovasculares dentro, às vezes ficam focados numa história de câncer de colo, câncer de mama e tal, sexualidade, né? E tem que transversalizar isso, né? Esses fatores de risco que são do ponto de vista de intervenção do sistema de saúde, que o Bruce mostrou na apresentação, que a gente pode baixar um pouco a régua, né, Bruce, e incluir mais alguns, porque também a gente necessariamente não precisa ficar só com os super campeões ali, os 4, 5 primeiros. Eles têm que ser tratados em todos os aspectos do cuidado, né? Não é no programa cardiovascular. Agora essa pessoa é o programa cardiovascular. Agora eu ligo o programa cardiovascular na minha cabeça, como enfermeiro, como médico, como equipe de saúde. E acho que talvez a Yara possa nos trazer um pouco sobre isso, né? Ou o assunto cardiovascular atravessa a equipe de saúde, está presente em todas as atividades que ela faz, ou fica uma coisa muito focalizada. Não que a gente não tenha que ter foco, não que a gente não tenha que ter objetividade, né? Mas ele tem que estar muito presente, até porque a maioria dos seus fatores de risco são os fatores de risco para demência, como falou a Laila lá no Japão, em todos os lugares, para câncer, né? É o mesmo pacote. Né? Para multimorbidade. É o mesmo Eu queria pacote. acrescentar uma coisinha também, essa questão que o Ian está colocando, que toda essa questão que a gente pensar a prevenção dentro do ciclo de vida, desde o início do ciclo de vida, é uma nova fase que ela permite, hoje em dia, com a tecnologia barata, porque tem tecnologia barata para isso, começar a ficar cada vez mais acessível. É necessário investir nisso. Por exemplo, tema de detecção, né?
desde o nascimento, coisas como o teste do pezinho, coisas desse tipo, vão começando a criar uma série de processos de detecção que vão avançar e vão evitar uma série de cronicidades ao longo da vida. Essa questão de você ter diagnóstico, quer dizer, junto com promoção e prevenção, como um tripé que vai orientar a forma pela qual a pessoa vai evoluindo ao longo do ciclo de vida e através de instituições de saúde que têm essa retaguarda, é uma questão que é fundamental nesse ponto de vista. E isso daí é uma questão também que tem que pensar do ponto de vista de como é que se coloca dentro da perspectiva da distribuição de renda. Porque a gente vai ver em países como o Brasil, ou em países, o grande problema que você tem é que a população de baixa renda tem muito pouco acesso a esse tipo de questão. Eu estava vendo, por exemplo, outro dia, não é em relação ao cardiovascular, mas os testes de mamografia, como é que eles se concentram, de alguma forma, dentro da curva de concentração de renda? Ele tem uma concentração mais acentuada que a curva de concentração de renda quando você trabalha economicamente. Deveria se fazer esse tipo de estudo, eu tenho elementos para fazer, para cardiovasculares, para qualquer tipo de enfermidade crônica, para a gente mostrar que o grande problema que a gente tem não é o problema somente do acesso, mas é o acesso desigual em função das políticas públicas que estão sendo oferecidas para essa população. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada bem claramente para que a gente não perca a corrida para um envelhecimento saudável de todos. E a própria qualidade desse atendimento, né, André? Porque claro. A gente tem alguns dados da PNS, eu vou mostrar isso amanhã, um artigo que não é meu, é de outro grupo de pesquisa, aí mostrando isso, né? Que se a gente compara quem tem plano de saúde com quem não tem, claro, a incapacidade decorrente cardiovascular é diferente, né? E tem a ver, inclusive, com a questão do acesso aos medicamentos. A gente tem um baita programa de medicamentos no Brasil, que é o Farmácia Popular, mas ele não ganhou nenhuma focalização para quem é mais pobre, ao contrário. E como ele é burocrático, é muito mais provável, eu não tenho como afirmar isso, mas é muito mais provável que tem melhor capacidade de comunicação e acesso mais fácil a médico, porque ele aceita a receita de qualquer tipo de médico, por exemplo, consiga obter os medicamentos do que o cara que fica penalizado por fazer uma gincana dentro do sistema para conseguir uma consulta e conseguir a renovação da sua receita e levar os papéis na farmácia e levar o comprovante de endereço, e aí não vale mais porque está velho, me traz o outro papel, volta de ônibus para buscar o papel, né? Sempre papel. Aí, Yara, o que vocês fizeram com o papel nas unidades de saúde, entendeu, Yara? Porque dá vontade de queimar esses papéis todos, entende? Livros não, mas papéis burocráticos, sim. Então, os papéis, posso responder ou estamos numa sequência aqui? Tá? A gente está numa zona agora todo mundo fala, todo mundo se pergunta, né, Saldiva? O negócio é a gente avançar. Então, os papéis ainda existem, né? Mas a gente está muito animado com o programa do Avança Saúde, do iSaúde, entendendo que, apesar, existe uma resistência da equipe de saúde para incorporar os prontuários eletrônicos e seguir toda aquela linha. Por exemplo, o próprio professor Bortolotto do INCOR, ele comenta que tem que colocar uma medida de pressão lá e põe 12/8. Então, assim, começa a não ter os dados corretos. Então, essa parte educacional, então, às vezes, que é o que a gente mais está fazendo agora, é assim, se a pessoa registra direito no papel, ela vai registrar direito na tecnologia. O que acontece é que, às vezes, a gente coloca a tecnologia achando que isso vai compensar que a pessoa não registra no papel. Então, a gente fica muito feliz em trazer um número que, no início, nós estamos hoje com 100 mil prontuários sendo acompanhados, né? Então, no início, só 36% deles tinha registro da pressão arterial e, na maior parte das vezes, eram dos hipertensos. Então, deste bloco, 90% eram hipertensos, ou seja, era praticamente dos hipertensos. E hoje nós temos mais de 80% de registro de pressão arterial nesses 7 mil prontuários, sendo que 40% deles são de hipertensos. Então, a gente percebe que esse rastreamento com registro está acontecendo. Então, a gente fica feliz porque, se colocar isso na tecnologia, no prontuário, no iSaúde, a pessoa vai registrar, porque vai ficar mais fácil versus registrar na mão. Então, mas a gente pensa que essa parte educacional do registro é muito importante. Por exemplo, aqui estava falando sobre a obesidade, o índice de massa corpórea. 15%
dos prontuários tem algum registro de peso e altura, e acho que nem 3% tem índice de massa corpórea. Então, percebam que é gritante. Agora, esse nosso esforço que a gente colocou, hipertensão, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, ele entra dentro dessa frente que a pessoa tem que registrar. Estou falando, Padre Nosso pro Vigário, porque vocês já são convertidos, né? Mas é que o tempo inteiro a gente está buscando essa compreensão. Se eu puder, eu até meio que já respondo uma pergunta que está aqui, que já completa e já mata essa pergunta, que quais são as principais barreiras de implementação de um projeto como o nosso. Então, o primeiro deles é capacitação, mas não é aquela capacitação só de medir a pressão, é importante, mas assim, capacitação de compreensão de um registro, compreensão de uma gestão por números com avaliação de impacto. Essa compreensão de gestão nos remete que um dos secretários que nós atuamos próximos dele, ele falou, São Paulo não tem problema de dinheiro, São Paulo tem problema de gestão. E isso a gente percebe, que seria, lá na unidade básica, você tem um gerente da unidade básica, que era um muito bom enfermeiro, que virou gerente da unidade básica. Então, ele trabalha como volume, ele mede, registra quantas pressões foram medidas no dia, mas é um volume de pressão medida. Ele não diz quantos pacientes nós estamos controlados, quantos pacientes estão aderindo ao tratamento. Então, isso é um dos maiores, nós julgamos um dos maiores entraves, e, por outro lado, uma das maiores contribuições dessa iniciativa é a gestão pelos gestores da área da saúde. E ele daí gera engajamento, porque as pessoas veem o número do teu trabalho, que isso eles não veem. Eles vão trabalhando, e eles não dizem assim, você acredita que você controlou praticamente 50% dos seus pacientes hipertensos, dos seus pacientes diabéticos? Então, este retorno é um reconhecimento do trabalho que eles estão gostando muito. Está sendo muito positivo trabalhar com gestão. E eu anotei aqui um outro que eu acho que vocês vão concordar, que é a contrapartida do usuário ou do paciente, que ele recebe o atendimento, ele recebe o medicamento, mas ele não se compromete com o atendimento dele. Então, agora nós estamos instituindo o que se chama PAP, que eu acho que é uma coisa que veio do tabagismo, que é um pacto. Então, ele não precisa... Então, a gente vai ter o pacto hoje no papel e depois ele já está sendo desenhado para o digital. E esse pacto é o médico e os profissionais de saúde fazendo um compromisso com o paciente. E ele vai levar esse compromisso para casa por escrito, como uma prescrição. E, quando for pelo e-saúde, na página do usuário vai ter o PAP. E esse está sendo, acho que, o nosso grande desafio, que é trazer, como se a equipe de saúde está fazendo a parte deles, a partir do momento que eles estão registrando o atendimento, estão seguindo o protocolo, estão fazendo ali o screening, etc. Agora, se o paciente não fizer a parte dele, nós não vamos conseguir sair do número de tratados e controlados que nós temos. Mas fazer o paciente perceber que ele tem fazer essa contrapartida, a gente está pensando até em coisas do tipo ter um sino, porque quando o paciente der controlado, vai lá e toca o sino, a sua pressão controlou, sabe? Para começar a fazer uma coisa meio assim, de barulho, para eles entenderem o que significa isso. Mas ainda isso são food for thoughts. A gente ainda está nessa fase, talvez na próxima reunião, no ano que vem, a gente tenha algum resultado para trazer. Yara, então, você lembrou bem, né? Porque está escrito a gente sempre aprendeu que saúde é um direito de todos, um dever do Estado e também um direito do indivíduo. É uma obrigação do indivíduo, tem uma parte do indivíduo que você não pode excluir dessa história, né? Isso faz parte até de educação, que eu acho que faltou daquele meu conjunto de vida. Essa educação desde da família, para fazer no pré-natal começando, passando por educação alimentar nas escolas, passando por a ideia de que você também é responsável pela própria saúde. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria passar antes da gente, porque a gente está chegando mais ou menos no pico, eu queria dar uma volta final depois, que é
É uma pergunta que diz por que esses custos indiretos de saúde são tão importantes? Porque em que medida eles são utilizados em políticas públicas? É tão difícil você apreender essa informação dos documentos oficiais. Eu acho que nós temos pessoas aqui na mesa, né, que seriam capazes de colocar isso com muita propriedade. Então, eu queria passar para a mesa, tanto o Bruce, eu acho que o Médici, eu acho que também a Laila pode também colocar isso, porque tem um problema de economia quando se discute, por exemplo, a dificuldade de taxar, de rotular os alimentos, né, industrializados, né? E você vê que uma família que vai no supermercado leva a criança. E na gôndola tem alguém que tem alguma coisa com colesterol, açúcar ou sódio com um brinquedo dentro. Você não consegue rotular isso para fazer a prevenção. Então, vamos discutir um pouquinho dos custos diretos como elemento importante para a formulação de políticas. Bom, quem podia falar? Eu posso falar um pouco sobre isso, né? O que existe hoje em dia, né, dentro da questão, porque que está evoluindo, é porque algum tempo atrás nós não tínhamos custos associados à doença. Nós tínhamos uma contabilidade geral de gastos de saúde. Isso é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde já vem fazendo há muito tempo, que são as contas nacionais de saúde. A gente tem contas nacionais de saúde que são baseadas nos registros administrativos de vários países e permitem ter um acompanhamento do que está acontecendo a nível global. Agora, essas contas começaram a ficar cada vez mais detalhadas a partir de uma metodologia que foi feita pela OECD, né, que criou, basicamente, as contas de saúde institucionais, onde você tem a possibilidade de buscar informações que estão associadas até mesmo à desagregação de nível de doença. Então, com isso, alguns dados relacionados a nível de doenças conseguem ser feitos. E com a utilização crescente de determinados tipos de protocolos, por exemplo, DRGs e coisas desse tipo, vai ficando cada vez mais fácil ter a apropriação dos custos diretos. Então, nesse momento, para os países que têm bons sistemas de informação, ter custos diretos associados a enfermidades não é um grande problema. Existe, obviamente, ainda necessidade de muitos aperfeiçoamentos, registros e tudo, mas, de qualquer forma, a informação está disponível, né? O fato novo, e que eu acho que está crescendo cada vez mais, não são os custos diretos, mas são os custos indiretos. Os custos indiretos da saúde, eles estão associados a dois tipos de informação. A informação que está associada à centralidade do paciente e a informação que está associada à saúde populacional. Então, a partir daí, que a gente existem hoje em dia vários tipos de inquéritos de saúde populacional que permitem saber pacientes com determinados tipos de mortalidade, como eles estão gastando com aquela doença. Então, você consegue saber o que eles estão gastando em termos de medicamentos, em termos de seguro, em termos de vários tipos de questões, mas também em termos das perdas que eles estão tendo do ponto de vista do seu trabalho, que é um custo indireto, quanto ele está deixando de ganhar e quanto a economia está deixando de ganhar com a produção dele, é um custo indireto importante, né? Isso pode ser analisado tanto do ponto de vista macro, como do ponto de vista micro, ao nível do próprio indivíduo. Né? Basicamente, a gente tem condições de saber, nesses tipos de inquérito, quanto as famílias estão gastando com outros tipos de questões, quanto elas estão necessitando de ajuda, ou seja, tem vários tipos de informações que permitem, hoje em dia, qualificar os custos indiretos. E existe, hoje em dia, em alguns países já está começando a colocar uma terceira categoria de custos, que são chamados custos sociais e custos intangíveis. Esses custos sociais intangíveis, eles estão associados mais a questões de perdas da qualidade de vida. Então, eles são muito difíceis de ser quantificados do ponto de vista monetário. Na Suécia, por exemplo, eles fazem isso, na Suécia, na Noruega. Mas a ideia é, basicamente, quando você, por causa de uma doença, você perde uma pessoa precocemente, como é que aquilo representa no impacto social que aquilo tem naquela família, naquela comunidade, uma série de coisas, porque é um efeito holístico, ela vai afetando a vida de muitas pessoas. E, ao afetar a vida de muitas pessoas, aquilo cria um vazio que representa perdas econômicas muito grandes, porque elas são desestruturantes do núcleo social onde está associada aquela pessoa. Então, esses tipos de custos são custos novos, que têm que ter uma métrica diferenciada para poder medir, mas são muito importantes, porque se a gente colocar isso também dentro dessa possibilidade, nós vamos ter
gastos cada vez mais altos. O estudo que foi feito, por exemplo, no caso da Suécia, demonstrou que, no caso específico de câncer, os custos sociais do câncer representam 65% dos custos totais, se a gente somar eles aos custos diretos e aos indiretos. Então, são custos que têm uma quantificação com impacto na qualidade de vida, impacto na vida das pessoas muito grande. Então, esse tipo de métrica é uma métrica que progressivamente vai sendo evoluída. Mas custo direto, nesse momento, já é um elemento que praticamente em muitos países você já tem como medir. E é por isso que tem sido gerados cada vez mais estudos, né? No Brasil, existem vários estudos sobre custos diretos associados a determinadas enfermidades, mesmo cardiovasculares, como aquele que eu mostrei na minha apresentação. O que nós precisamos fazer, talvez, é ter mais alguma metodologia que consiga criar uma certa consistência para ter um painel que não tenha variações em termos dos dados, porque muitas vezes os dados são coletados de forma diferente, tem omissões, tem uma série de coisas. Mas isso é um processo que a gente tem que pensar em como corrigir ao longo do tempo, a partir do momento que o governo se interessa e passa a medir isso nacionalmente. André, eu vou ter que acabar, infelizmente eu vou acabar, porque nós estamos com 3 minutos e eu vou... Bom, eu saí aprendendo muito, eu gostei, espero que todo mundo que assistiu tenha gostado, isso é com vontade de fazer coisa, né? Que também a gente apresentou dados e vontade de trabalhar. Eu vou pedir para o Erno, que é o nosso catedrático, ele fazer um encerramento e agradecer já pessoalmente o privilégio que eu tive de conversar com gente tão sabida e agradecer a generosidade de vocês de compartilhar o seu conhecimento. Porque, André, como você falou de custo, né? A gente não tem uma métrica para quantificar o conhecimento, porque cada um fica com o seu e compartilhou conosco. Então é da Austin, né? Aquela coisa é um como, não uma commodity. Erno, você faria essa gentileza para mim, para encerrar e despedir das pessoas? Saldiva, é claro, acho que tu já encaminhaste... Posso fazer um comentário? Claro, Guilherme, por favor. Só bem rápido. Com a apresentação da Yara, acho que isso mostrou para nós aqui uma atividade, aquilo que nós chamamos na ponta, essa excelência de programa que ela tem na mão, né, dentro da Fundação Novartis. Né? E aí me lembra também a atividade da Secretaria Estadual, que fica no sanduíche entre o federal e o municipal. Né? E aqui no estado de São Paulo, a divergência é maior ainda, porque esse sanduíche tem 100 hospitais próprios. Né? Então, é uma distorção do sistema que a gente tem que procurar corrigir. Aí eu vou um pouco mais longe, e eu diria que acho que para nós, pensando um pouquinho, talvez a questão de a saúde ser um direito da pessoa e um dever do Estado, se a gente colocasse que ela seria uma necessidade da pessoa e um direito do Estado, talvez fosse mais resolutivo, entendeu? E que aí a gente poderia cobrar de nós mesmos e também dos pacientes, quem sabe, algumas questões foram relacionadas por alguém aí que falou que parece que a gente quer entregar o serviço, independente de saber se quer ou não quer, se precisa ou não precisa. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Saldiva, eu acho que tu encaminhaste bem o final aí já, né? Eu acho que todo mundo contribuiu com o seu conhecimento, então não foi uma questão de custos, foi uma questão de receita, né? De ganhos. Acho que todos ganhamos aqui hoje. Contando com a mesa de ontem, né, Lígia? Eu acho que a gente está colocando vários tijolos aí nessa construção, que é o foco desse ciclo de debates, que é um programa, um plano nacional de fortalecimento às doenças cardiovasculares, né, ao combate, ao enfrentamento das doenças cardiovasculares. Fica claro que essa era a provocação do nome da mesa de hoje, saúde das pessoas e a saúde cardiovascular. E quando a gente fala de saúde cardiovascular, a gente está falando do envelhecimento que a Laila trouxe, das não transmissíveis que o Bruce trouxe, inclusive do câncer que o André algumas vezes citou, porque a gente trabalha com fatores de risco e determinantes sociais que, se bem enfrentados, e esse é o grande foco desse plano, né? Focar em atenção primária, trabalhar com prevenção primária, trabalhar com prevenção secundária, obviamente sem esquecer quem teve o desfecho negativo e precisou da intervenção hospitalar mais dura, né?
Acho que André, Laila, Bruce, Yara, German contribuíram enormemente. O Saldiva conseguiu unir aí essas falas. Lígia e eu estamos só na audiência. Foi uma ótima tarde. Muito obrigado a todos. A gente agradece de coração a todos vocês, né, para fazer uma pequena brincadeira com o nosso tema principal. E a gente vai ter desdobramentos, vocês vão saber desses desdobramentos, e aproveito para convidar todos vocês, todos que estão nos assistindo, para amanhã, no mesmo horário, 5 horas, seguir o nosso ciclo de conversas aí sobre a sociedade brasileira e a saúde cardiovascular. Então, muito obrigado a todos, obrigado, professor Saldiva, boa noite e até amanhã. Obrigado. Vou manter o ânimo, Foi um prazer. Manter o ânimo, e nós vamos acabar o próximo seminário com a música do Tremendão, Pode Vir Quente, que eu estou fervendo. Esse conhecimento nos faz ter energia para tentar mudar o Brasil. Muito obrigado a todos. No fundo do coração. Tchau.